Roberto, foi inédito, né? É. Porque a gente... Muita história, muito tempo, e aí teve que cortar em dois, né? E aí a gente começa um novo momento do Multidiálogos, que é o primeiro entrevistado que ele traz um conteúdo tão fantástico, tão rico, tão histórico, tão extraordinário, que nós dividimos em 2 programas. Episódio 1 e episódio 2. Muito bom, muito bom. E nós estamos aqui hoje para ver exatamente o desenrolar do episódio 1 da semana passada, o episódio 2, com o nosso senador, ex-governador da Bahia, né, líder no Senado, né, Jacques Wagner. E como é que você chega, Wagner, na política? Então, na política... Dita? Quer dizer, você já estava no partido, mas Não, a minha pergunta é, onde é que você chega na eu candidatura? É isso que eu queria falar. Primeiro eu queria voltar lá para a tua apresentação e fazer o seguinte. Eu já tenho título de cidadão baiano, então eu já sou baiano. Eu vou dizer, Mariana não, que nasceu lá, mas meus filhos todos foram criados na Bahia. Eu sou casado com uma baiana, como eu já disse, há 34. Só como com farinha e com pimenta. Adoro pimenta, então... Já governou sua terra 2 vezes. Aliás, essa coisa de governar a terra é a demonstração da generosidade, da hospitalidade desse povo ímpar, que é o povo baiano. Porque eu sou branco desse jeito, filho de polonês, então não sou a cara do baiano. Sou de religião judeu, que também é uma absoluta minoria aqui. E sou carioca, em tese de fora. Nasceu e lá. E mesmo assim... Fui acolhido. Fui acolhido, é isso que eu digo. Então, agora, mas você tem alma baiana. Você porque o Carioca é uma cidade, é um estado praiano. Aqui nós somos a maior costa do Brasil, 1.180, por aí, quilômetros. De tudo que o Brasil tem, nós somos a maior costa do Brasil. Com 2 baías maravilhosas. Uma Baía de Todos os Santos, que é a maior baía tropical do mundo, pouca gente sabe disso. Só perto de uma baía do Canadá, mas é uma baía gelada. Essa água que você toma banho o ano inteiro, os gringos todos ficam tudo pirados. É verdade. Não tem isso em lugar nenhum. Fica tudo pirado quando conhece a Bahia. É 1.100 quilômetros de quadrado de lâmina d'água. Bom, então tem a Baía de Camamu. Então, esse espírito, na minha opinião, não é difícil, sinceramente. O povo carioca, apesar de todas as mazelas hoje, também é um povo bem aberto, que, sabe? Então, na minha opinião, assim, então eu me adaptei aqui, não tenho problema, não tenho sotaque nem nada. Então, voltando lá para o negócio da política, então eu nunca pensei, eu fundei partido político, porque eu acho que as pessoas misturam. Política a gente faz em tudo. Faz no sindicato, faz dentro de casa, faz no trabalho. Política é relação humana. Eu nunca pensei em entrar em política eleitoral ou institucional. Tanto que eu repito, fundamos um partido em 80 e até 86 eu nunca fui candidato, fiquei no sindicato. Minha ideia era ficar no sindicato, que é um problema que a gente tem hoje, que puxa todo mundo para vir para a coisa e deixa sem quadros. Bom, então eu fiquei. Aí quando veio a Constituinte, em 86, a redemocratização, aí óbvio que os movimentos sindicais foram rebrotando, o Sindiquímica cumpriu um papel importante, aí o pessoal disse, a gente precisa de um representante, você tem que ser candidato. Eu não queria, por isso que eu digo, eu não fiz escadinha, vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu nunca fui nada de candidato e fui direto para federal. Aí o pessoal até perguntou, mas você veio direto para federal? Eu digo, eu não fazia política municipal, não tinha sentido ser vereador, não adianta fazer a política estadual. Quando eu resolvi fazer a política estadual, eu vim para cá, entendeu? Aí o pessoal diz, não, tem que ter um representante na Constituinte. Mas naquele ano, o PT não fez nenhum deputado federal, porque não fez coeficiente, entendeu? Então, a gente não fez nenhum deputado federal. Eu, na época, já fui o segundo mais votado, porém, nós não fizemos. Depois, aí quando chegou 90... Foi a eleição de Valdir Pires, 86. Foi quando foi Valdir Pires e o PT não apoiou abertamente, não estava no palanque de Valdir Pires. Era o começo do PT, a nossa concepção, que ele tinha juntado muita gente de direita, vamos dizer assim. Então a gente não lançou candidato, mas fez o chamado, na época, apoio crítico, que era dizer que apoiava, porque não apoiava o outro,
porém não estava no palanque, o que dificultava a vida da gente. Sim, na proporcional. Porque você vai principalmente. pedir voto na proporcional, quer ser o candidato. Aí fica sempre aquela meia boca. Não, é apoio crítico. O que é apoio crítico? Ninguém entende o que é isso. Mas foi a decisão do partido. Acabou que eu fiz, sei lá, 11.300 votos. O outro menino acho que fez 15 também. Mas a gente não fez coeficiente. Depois, em 90, o pessoal, não. Agora que você já foi uma vez, foi muito bem, porque 11 mil e pouco para quem não tinha nada. Nem lenço, nem documento, nem dinheiro, nem... Sabe, só na... Mas aí pesou muito o voto do movimento sindical. Eu praticamente conhecia a gente do interior, que por conta do PT eu já andava pelo interior. Aí você volta em 90, você é candidato. Aí em 90 eu sou candidato. Aí sim o PT fez coeficiente. Aliás, o PT da Bahia é o primeiro do Nordeste a fazer deputado federal. Foi em 1990. Foi Alcides Modesto, que em 86 tinha sido eleito estadual, era o nosso estadual, e em 90 ele veio para federal. E aí em 90 ele era ligado à base da igreja, tal, apesar de que tinha saído, deixado de ser padre, casou com Conceição, que acho que também era freira. Bom, aí chegou em 90, a gente fez 2. Aí o primeiro foi Alcides, teve 16 mil e pouco, e eu fui o segundo, 11.800. E eu, na verdade, na época, eu não era das chamadas tendências do PT, como não sou até hoje, eu não tenho tendência, eu sou do PT. Eu brinco, eu não gosto de fazer parte de tendência, que eu acho que é um direito, mas na minha concepção muitas vezes atrapalha o debate interno, mas não quero discutir isso aqui. Então, eu fui eleito. O pessoal foi uma estranheza, porque eu era do chamado independente, Certo. era basicamente um movimento sindical, alguma base de igreja e tal, e o pessoal que era de tendência organizada, eu fui o segundo, tinha um de tendência organizada, foi o terceiro. Ficou, sei lá, 300, 400 votos a menos do que eu. Então foi a primeira vez que eu fui eleito deputado federal, Alcides e eu. Aí é que eu comecei. Aí em 90 eu fui candidato, ou melhor, fui deputado, em 91 tomei posse, foi a primeira vez que eu fui deputado. E aí eu ainda ficava dividindo um pouco deputado e movimento sindical, mas é evidente que depois a tarefa lá acaba lhe consumindo mais. Aí eu fui em 90, fui eleito, depois fui em 94 de novo para a reeleição. Em 98 eu já não queria ser candidato a deputado federal, porque eu defendi uma tese que o deputado deveria ter 2 mandatos consecutivos e depois, como eu digo, voltar para casa. Porque se o cara tem uma profissão e fica direto 12, 14, 18 anos, é óbvio que dificilmente ele vai poder voltar. Então acaba que o cara fica dependente de ser deputado. Então deixa de ser a representação e passa mais ou menos a ser emprego. Profissão, é. Mas tudo bem, não passou essa ideia, eu não estava inventando nada. Nos Estados Unidos, tem muitos estados americanos que já são assim. No México, acho que é nacional isso, o cara não pode 30 anos de deputado, entendeu? Então eu defendi essa tese, mas não passou. Aliás, não, acho que nem dentro do PT passou. Aí eu disse, tudo bem, então eu vou para governador, que era a minha tentativa em 98. Foi quando a gente quis juntar todas as oposições, tinha, se não me engano, Joaci, tinha João Durval. Acabou que não deu a unidade das oposições. Eu botei meu nome, depois Valdir quis botar o nome dele também. Quando ele botou, eu preferi retirar e acabei sendo a terceira vez candidato a deputado federal. Aí eu falei para todo mundo, comece a preparar outro que eu não vou para 4º mandato. Me mate uma curiosidade. Nesses 3 mandatos, né, que era basicamente aí um começo desse trabalho partidário do PT, que veio do sindicato, com essa formação que você tão bem nos descreveu aqui. Ali naquele momento, esse trabalho parlamentar, ele visava o fortalecimento da classe trabalhadora ou ele já visava o poder? Não. Eu entrei lá como representante, então meu foco sempre foi comissão de trabalho. Eu sempre trabalhei por isso. Eu, de novo, a ideia de governador surge depois. Não era uma ideia que estava na minha cabeça, como ser deputado federal não estava na minha cabeça. É que primeiro eu tive essa ideia. Então eu praticamente me dediquei a questões de economia, contra a privatização,
depois meio ambiente também, eu entrei ainda nos 3 mandatos, aí fui líder do PT na Câmara, depois fui membro da mesa da Câmara durante 2 anos, fui líder 1 ano. Então, é óbvio que ali vai lhe dando uma tarimba, que você acaba convivendo com gente de outros partidos. Repito, como meu estilo é muito conciliador e, ao mesmo tempo, muito negocial, que é o que eu acho que está faltando muito no mundo, e, infelizmente, Verdade. esse vírus da intolerância, da bipolaridade, que é uma burrice na democracia, adentrou aqui também. Então, o centro foi praticamente... não existe. É sempre Fla-Flu, Fla-Flu, Bavi, Bavi, Bavi. Isso. E eu acho que não dá para fazer na política o que é Bavi. Torcida de futebol é paixão pura. Perfeito. Política, óbvio que é paixão, ou pelo menos alguns fazem ela com paixão, eu faço com paixão, mas ela tem racionalidade. Tem que ter racionalidade. No futebol não tem. Se o gol do adversário for limpo, você está torcendo para o juiz invalidar. Se o teu fizer de mão, você Tá fica valendo. torcendo para o cara não ver. Então, não dá para tocar política assim. Mas está virando assim, infelizmente, que eu acho muito perigoso. Bom, aí eu sempre me dediquei a essa bandeira. Quando eu tentei botar 2 mandatos, não passou. Em 96 eu tentei ser o candidato do PT a prefeito, que aí eu já estava pensando... Como eu defendia 2 mandatos, eu já estava me preparando para outra missão do PT. Confesso que também não era poder. O que eu, sinceramente, me atraía na coisa é que eu via a Bahia com característica de seu povo de um jeito e tinha um grupo político que era absolutamente hegemônico, que dominava tudo, praticamente dominava os 3 poderes, o que eu não acho que é bom para oxigenar a democracia, a economia e por aí vai. Bom, então, para mim era um desafio, porque também, como eu disse, não quero mais. Então, em 96, eu já tentei me preparar sendo candidato a prefeito de Salvador. Mas o grupo de Nelson Pellegrino tinha maioria, ele ganhou, foi ele o candidato. 2000, eu já tinha botado meu nome em 98. Como teve essa confusão, eu retirei o nome, aí acabei virando de novo candidato a deputado federal, que eu fui o 3º mandato. Mas já no meio do mandato, esse 3º, como eu não ia ser mais candidato aqui na Prefeitura de Salvador, porque Nelson já tinha sido, o nome dele, evidentemente, estava mais fortalecido. Aí o que aconteceu? Eu disse, não, tudo bem, eu vou ser candidato a prefeito de Camaçari, por conta da minha história em Camaçari, etc, etc. Então, eu quando... eu fui para Camaçari, foi para ajudar o PT de lá. Eu fui fazer a campanha, o PT estava acabado, fizemos 37%, 38% dos votos, e depois Caetano se elegeu na subsequente, se reelegeu, depois elegeu o sucessor, aí deu uma confusão com o sucessor, e perdemos, ele vai tentar agora de novo. Então, não estava na minha cabeça vir para o governo. Aí pintou isso, em 96, como eu disse, eu tentei ser candidato a prefeito, não, fui mesmo assim, botei o nome em 98. Depois, repito, o Valdir botou, eu peguei e retirei, que eu não ia disputar com o Valdir. No final, o Valdir também preferiu ser candidato a deputado federal e Zezé foi o candidato a governador nosso naquele ano que a gente não entrou, não houve nem a composição, acabou que foi o ano que João Durval foi João Durval que foi, acho que, o mais votado e tal, entendeu? Então, não... Ô Wagner, é assim, a vida do legislador, ela tem um limitador, né, na ação. Eu acho que, assim, o que você traz é que você percebeu também, né, até pela fala do Lula, né, que você, para fazer a transformação real, você precisa do executivo. Quando você chega à cadeira de governador da Bahia, qual era o seu sonho? Eu tenho um sonho e isso que eu quero entregar. Porque só pra, na política você deu uma dimensão. Rapidamente. O importante é como chegou. Não, aí eu fui candidato. A pergunta é maravilhosa. Em 98 eu retirei, mas estava determinado em 2002 a ser de novo. Aí em 2000 eu fui candidato a prefeito de Camaçari, não ganhamos, mas fizemos uma bela campanha lá, inovamos, a Ford estava chegando, nossa, uma história também, se for contar é outra história. Bom, aí não fui, aí quando chegou em
2002, ninguém queria ser candidato. Eu já era deputado federal e todo mundo sabia que era um mandato tranquilamente reconduzido. Eu disse, eu não quero mais. Aí distribuí o meu voto lá para quem também era candidato dentro do PT. E eu fui me preparar para ser candidato a governador em 2012. O Lula não era presidente. Aí eu fui candidato a governador, repito, porque ninguém queria. A minha primeira vice foi Nilza de Barreiras, que hoje continua militante do PT. Por quê? Porque ninguém queria vir ser vice. Aí eu digo, eu quero uma mulher, e se possível negra. Aí tinha ela, que era militante do PT, e ela topou ser minha vice. Não era candidato, acho que a deputada, nem nada, e foi a primeira vice em 2002, quando nós não ganhamos. Mas qual era meu objetivo? Primeiro, esses meus anos de deputado todo, sempre tinha um papo entre o pessoal que seguia Antônio Carlos, que estava lá, mas estava aguardando o grande funeral. O grande funeral é quando ele morresse. Falavam em GF, era o GF. Aí eu me retava com isso, porque eu digo, rapaz, se você não está mais aguentando ficar no grupo, sai, vai construir sua vida. Olha eu aqui, eu não sou do grupo, não ando xingando ele, mas estou aqui, vocês ficam lá na Ordem Unida, bom. Então eu sabia que tinha isso, sabia do potencial e não queria me afastar da política, e o PT precisava. Aí eu fui candidato em 2002, que não ganhamos, mas já fizemos 37,5% dos votos, ou seja, quase chegando lá com 4 partidos só. PT, PCdoB, PV e PMN. Não me lembro, eram 9 ou 11 prefeitos que me apoiavam, 417. Caramba. E todo mundo dizia, tá maluco, tá maluco, tá maluco? Eu digo, bom, os malucos, eu digo sempre que o sonho é o alimento da alma. E a obsessão é a doença de alma. Porque você fica obsessivo, você já não enxerga mais nada e tal. Então eu resolvi ser. Aí fui em 2002, não fui eleito, também, claro, não fui eleito deputado, porque eu fui candidato a governador, mas fizemos uma trajetória que surpreendeu muita gente, que eu era nada. Sim. Eu era um deputado federal de 50 mil votos. O Lula não era presidente. Então, tinha a campanha evidente do Lula nacional, que já repercutia por aqui, ele já era uma liderança, ele foi constituinte, foi candidato a governador e tal, e o vento já vinha. Aí eu fui, fiz 37, não ganhei, e aí fui trabalhar com ele. Aí em 2003 fui ministro do Trabalho, né? Depois eu fui... controlei o conselhão chamado para ele, que era uma coisa que ele acreditava muito no diálogo social. Para mim foi muito importante, que aí dialoguei com o empresário, com o caleidoscópio da sociedade inteira lá no conselhão, fizemos muita coisa boa. Bom, aí fiquei no conselhão e depois ele me chamou para tocar articulação política, quando começou o negócio do mensalão. Mensalão. Aí ele me chamou, eu queria que você assumisse isso aqui, que a relação com o Congresso está ruim, blá. Eu fui trabalhar com ele. Eu já participava da reunião, vamos dizer, do grupo, vamos dizer, mais em torno dele, que era o ministro da Fazenda, Casa Civil, as pessoas, o chefe de gabinete, então, era, vamos dizer, era a primeira reunião da semana. Núcleo duro, né? O pessoal fala do núcleo duro. E eu participava. Então, 2002 eu perdi, ele ganhou, fez o que fez, eu não vou aqui contar tudo que ele fez no primeiro mandato dele. E aí, quando chegou em março, aí eu fui trabalhar com ele no mensalão. Eu até avisei o PT, melhor procurar outro, porque eu estou indo para ele uma missão complicada, a situação não estava boa para a gente no mensalão. E eu vou ficar com ele. Se o cara melhorar, que a gente não enxergava isso. Se o cara melhorar, tudo bem, eu venho. Se o cara estiver mal, eu vou ficar lá, não vou largar o cara para vir ser candidato. E tentei estimular outros a se preparar. Mas ninguém se preparou, porque ninguém acreditava que era possível ganhar dos caras, como nem o Lula acreditava. Só que no final de 2005, a gente já tinha superado a crise do mensalão e já estava ele bombando. Tanto que o pessoal achava que ele ia ganhar no primeiro turno, em 2006. Que era a reeleição dele. Todo mundo fazia a conta de ganhar. Eu cheguei para ele e falei, presidente, eu vou voltar para a Bahia, porque ninguém botou o nome, o senhor já está na boa aqui, eu vou ser candidato
a governador de novo. Ele brigou comigo, não, você não vai, porque você é um ministro que é importante para mim aqui. Falei, presidente, eu vou, porque senão não vai ter candidato. Como é que o senhor é presidente da República, é o 4º maior colégio eleitoral, o senhor está fazendo o que fez para o Nordeste e não vai ter? Está com medo do cara? Eu vou. Ele viu que eu estava decidido e falou, então tá, então se pique. Eu sempre me lembro dessa história, que quando ele foi se despedir, quando eu fui me despedir dele, ele disse, olha, se você chegar no segundo turno, porque quando eu fui, eu comecei, sei lá, com 1 ou 2%, não me lembro, eu repito os números, teria que buscar. Mas o candidato, que era Paulo Souto, indo para a reeleição, já tinha ganho de mim em 2002. Isso. E aí nessa... Eu me lembro bem, porque na escolha da vice, você tinha 4%. Isso eu me lembro bem como se fosse hoje. Era sacrifício. Edmundo, eu sou grato ao MDB da época de terem acreditado, porque ninguém acreditava. Acreditava eu, Edmundo acreditava. O presidente ficava tirando piada na minha cara. Tem uma história engraçada aí, eu vou contar. Aliás, essas histórias de vice são engraçadas, né? A gente também já teve uma passagem pela... E eu tenho uma família, que você sabe, conhece meu sogro. E naquele momento, algumas lideranças sinalizavam para ele. Meu sogro teve uma carreira legislativa Senador Rui diferente. Ele saiu de vereador, deputado estadual, 4 vezes deputado federal e senador da República. Se elege exatamente naquele momento ali com o Valdir. E aí, o lideranças naquele momento, naquela época, e eu estou falando isso para enaltecer a sua dificuldade, né? Porque naquele momento, a hegemonia do governador Paulo Souto era praticamente total. E aí chegam algumas lideranças para ele e dizem assim, poxa, você era um grande nome para ser o vice de Wagner. Aí ele olhou e falou assim, engraçado. Se fosse para ser o vice do Paulo Souto, ninguém estava lembrando do meu nome. Agora, como é para ir para um desafio, para um sacrifício, esse era o sentimento. Já estou escalado. E eu tinha... O pessoal fica achando que é bruxaria. Não é bruxaria. Quando eu dizia que eu tinha convicção que eu ia ganhar, é porque se em 2002 eu andava com isso quase que plastificado como um sermão. Eu falei, se em 2002 eu tive 37,5, ele tinha tido 54 e pouco. Eu tinha 4 partidos, um tempo de televisão ridículo. Tinha 9 ou 10 prefeitos me apoiando. E não tinha o presidente Lula no E não tinha o governo do presidente Lula, onde eu tinha sido ministro, Pereira Cachá de Fósforo. Aí tudo bem. Mas se eu tenho tudo isso, a única coisa que eles agregaram é mais 4 anos de desgaste, eu vou ganhar a eleição, não tem como eu cair de 37,5. Ele é que vai cair de 54. Então era uma conta, não era uma bruxaria, eu já tinha sido. Dessa vez eu estava com 9 partidos, já tinha mais de 50 prefeitos me apoiando, meu tempo de televisão era quase igual. E eu sentia que a Bahia queria respirar um outro sistema, diferente, liberdade. Pronto. Por isso que eu quero... a pergunta que eu fiz era buscando isso, porque, na verdade, uma grande obra que você legou, e você lega até hoje, deixa aí uma construção... Que eu acho que é a mais importante. Qual é essa? Que é imaterial, que é essa de mudar as relações completamente. A Bahia hoje não tem dono, objetivamente. É o que eu digo, são 3 plebeus que ganharam, eu, Rui e Jerônimo. Ninguém tem família nem rica, sendo que Rui e Jerônimo têm uma família muito simples, todos os dois. Eu fui de classe média, mas os dois eram filho de trabalhador, peão, salariado e tal. Bom, então, tudo é plebeu e não tinha também família política, ninguém tem sobrenome político da Bahia. Então, eu acho... Hoje, nem a jusante, mas repare, deixa eu falar. Às vezes eu vou para o interior e algumas pessoas de mais idade falam comigo isso. A sua maior obra o senhor não fala. Que não é uma obra material. O senhor fez muita coisa de estrada, tudo que eu fiz, que o Rui fez, que eu não estava fazendo. Porém, a sua obra material foi ter distensionado a política baiana. Os empresários têm a liberdade que têm, a oposição tem a liberdade que tem, e por aí vai. Então, eu acho que essa foi uma prestação de serviço. E olha que você sabe que eu nunca trisquei no nome
de Antônio Carlos lá do outro lado. Eu não faço política falando mal dos outros. Isso. Acho que tem que fazer política falando bem de si, do seu projeto. Então, eu acho que foi uma inovação. Eu acho que com isso também é óbvio. O vento do presidente Lula ajudava muito. E a gente conseguiu ganhar a primeira no primeiro turno desse jeito. Que o presidente Lula, de novo, tirava piada sempre que ele achava que eu nem no segundo turno chegava, por causa de pesquisa. E o pessoal se orienta com pesquisa mal, que não adianta fazer uma pesquisa hoje. A pesquisa pode lhe orientar se for uma sequência, que aí você vê qual é a tendência, está crescendo, está caindo. O resto não interessa. É um filme, né? Não é uma fotografia, né? Eu comecei com esse lá embaixo. Aliás, todos nós começamos lá embaixo. Eu comecei lá embaixo, Rui começou lá embaixo e Jerônimo começou lá embaixo. Todos nós começamos a campanha sempre agora, muito atrás. Wagner, Wagner, assim, acho melhor deixar para o segundo capítulo, senão a moça já a gente vai tocar um pouco e a gente vai fazer os dois capítulos. Vai dar certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bom, mas aí, voltando só para homenagear aí o Dr. Rui Bacelar, eu disse para ele, olha, você não era para ser governador da Bahia, porque se você tivesse sido o vice de Wagner, pelo menos uma semana você seria. Então, mas isso acontece. É destino. Na verdade, isso é destino. Na minha reeleição, quando podia eleger 2 senadores, na primeira elegemos João Durval. Na segunda, quando eu fui para a reeleição, já em 2010, aí era uma vaga de 2 senadores. Então, eu botei, já tinha colocado o Lídice, que era uma mulher do mesmo campo, progressista, ex-prefeito aqui, toda a história. E aí ia ter um outro. Então, eu convidei César Borges, que já era senador, e estava no partido da base. O partido, na época de César, não sei se chamava PL, já estava na base. E ele tinha virado presidente do PL aqui na Bahia, e era senador. Exatamente. Aí eu chamei ele, que o PL nacionalmente apoiava Lula. Então ficou em tese o compromisso de apoiar um candidato aqui, também vinculado a Lula. Tentei trabalhar isso para ampliar. E ele também, acho que ficou com medo, não sei se o pessoal não votar nele. E acabou perdendo a eleição. Não, então foi ser senador junto com o Gedel. Isso. E Lídice e Pinheiro um pouco mais, mas ganharam com, sei lá, 1 milhão e não sei quantos votos de frente em relação a ele. Então, é como você diz, eu acho que é um pouco destino. Então, falar em destino... E você, duas vezes, bateu na trave também. Conte a história aí, porque você, duas vezes, o seu partido teve para lhe indicar vice. Quase que eu era, no segundo mandato, o vice do governador Jacques Wagner. Aí, tá vendo? Era uma pessoa que eu quis trazer, mas aí o pessoal não topou. Aí você foi quando o Otto, você traz Otto. Não, o Otto estava no PP. Não. E, na verdade, Otto tinha entrado no PP. Não, mas foi antes, quando você tirou ele do Tribunal de Contas. Foi naquele momento em que ele não queria ser candidato. Aí você traz ele, o PP se reúne, coloca meu nome, você pediu. Foi. E aí Otto aceitou. Aí quando Otto aceitou, aí eu dei continuidade como deputado estadual. Mas por isso que eu digo, essas coisas, eu brinco sempre que política não é prato feito, é cardápio. Você tem que escolher, pode dar certo, pode dar errado. Mas você tem sempre que correr. E a sua história, só uma coisa que é muito interessante, a sua história é feita de vitórias e derrotas, né? Não é a primeira. Pois é, você perdeu para prefeito, você perdeu para prefeito de Salvador, você perdeu prefeito... Não, prefeito de Salvador não, prefeito de Camaçari. Perdeu a convenção. Prefeito de Camaçari. Né? Perdeu para governador. Então, assim, a pessoa que tem um espírito democrático, ela caminha com essa vontade de construir. Agora, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber, e eu vi por sua interpretação, conhecer seu raciocínio com relação a isso, porque a Bahia, ela é emblemática, não é? Então, assim, a gente tem... E aonde... A curiosidade é saber onde reside esse emblema. Esse emblema que eu vou falar aqui agora. Né? Essa história da Bahia é com o PT, é com o 13,
é com o sindicalismo, é com Wagner, é com Lula. Aonde está essa magia? Porque, de fato, é emblemático a relação da Bahia com o resultado das eleições, não só as estaduais, quanto também, principalmente, essa última de onde se trouxe o presidente Lula para o seu terceiro mandato. Quer dizer, como é que Jacques Wagner entende isso, essa relação da Bahia? Olha, na minha opinião, basicamente é realmente, vamos dizer assim, a paixão. E é uma paixão que não é só a paixão de gostar do ser humano, é a paixão de gostar do ser humano, mas de gostar do que o ser humano fez pelo Nordeste. O Nordeste foi o local onde mais sentiu as políticas sociais de distribuição de renda do Lula. Eu digo sempre, não pense que é paixão pelos belos olhos. É paixão porque mudou a vida das pessoas. É um reconhecimento. Então, na minha opinião, basicamente, o primeiro ponto é ele. Então, é PT porque é ele, é 13 porque é ele. É óbvio que ele é muito maior do que o próprio PT. É claro isso. Ele hoje trafega no mundo inteiro, hoje é uma figura mundial. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. É ele, repito, pelo que ele representa, que é um cara que veio de baixo, é um nordestino, blá, 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 e ao mesmo tempo realizou muito. E sempre realizou com foco no social. Além de ter realizado para o país inteiro, porque o agronegócio nunca foi tão grande. Nossas empresas nunca cresceram tanto quanto cresceram no tempo dele. Por isso que eu, às vezes, acho injusto o não reconhecimento. Mas tudo bem, então primeiro é ele. Depois, vou chamar assim, nós da infantaria, eu diria que ele está aqui em cima como um avião, nós da infantaria, que é aqui embaixo no dia a dia, graças a Deus acertamos a mão. Ninguém vive só de gogó. No palanque é só fala. Quando você senta o bumbum na cadeira, ou você entrega as coisas ou já era. Tem o dia a dia, né? Das pessoas. Então, graças a Deus, no meu primeiro governo, no meu segundo governo, não vou aqui ficar listando, mas é 1 quilômetro de coisa, de estrada, de hospital, de tudo que você quiser. A gente fez. Óbvio que ficou defeito e ainda ficará. Estou dizendo, mas a gente não ficou na conversa fiada. Eu acho que a característica do grupo, que é um pouco a característica do Lula e a minha, por que tem essa magia? É gozado esse negócio, eu nem gosto. Eu acho que é mitificação das coisas, as pessoas ficam bruxos. Não tem bruxaria nenhuma. Tem fé no projeto que você tem acreditar, tem a relação com o povo e tem você fazer entrega. Então, por que o nosso jeito de fazer política na política, que a gente já comentou, e eu vou parar nessa resposta, mesmo que você não queira. Na verdade é o seguinte, a gente aqui sempre foi muito amplo. Eu brinco sempre que a gente juntou os vermelhos, que são, vamos dizer, a esquerda, eu nem gosto muito disso, mas tudo bem, os azuis, para trazer o branco da paz para a Bahia, que são as cores da nossa bandeira. Entendeu? Então, eu acho que pelo fato da gente fazer uma política ampla, não sectária, ou seja, não discriminatória, é por isso que a gente foi conquistando. Um estilo, né? Então aí você trabalha, eu trabalho, como a gente trabalhou. Depois o Rui trabalhou muito. Eu chamo sempre a atenção das pessoas que trabalhou na contramão. Eu trabalhei com Lula e primeiro mandato de Dilma. Ele pegou o segundo de Dilma, que só foi 1 ano e pouco e já estava cheio de problema. Depois um governo, vou chamar de oposição. E depois esse cidadão que governou o país por 4 anos. Então, eu acho o seguinte, tem que juntar 2 coisas, como eu digo. A paixão, a pregação que a gente faz como líder político e a entrega. E na entrega é a mesma coisa de Jerônimo agora. Por que o pessoal foi? Porque eu digo sempre, não é um brilhante, é um time. A gente trabalha como time, não fica enaltecendo uma figura. Óbvio que a figura do governador será sempre a mais destacada. Mas, na verdade, então eu acho que não tem magia nenhuma. Eu não gosto dessa história, porque só me dá trabalho. Não, chama ele. Não adianta me chamar. Eu não conheço tudo de todo lugar, eu conheço daqui. Vamos para cá, para lá. Não, eu não gosto muito desse papo, porque, na verdade, foi uma construção que foi feita. E repare, a votação dos candidatos nossos nunca mudou muito de lá para cá. Com o Lula foi assim, pode ter sido um pouco mais,
Com a Dilma foi assim nos 2 mandatos, que no primeiro também não era conhecido, e com a Haddad foi a mesma coisa. Todo mundo teve a mesma faixa. E o Lula agora, a mesma faixa, um pouco mais, um pouco menos, mas sempre foi assim. A gente sempre pontuou entre os estados. Óbvio, o número é sempre o nosso maior, porque a gente tem muito mais eleitor. Mas proporcionalmente, no percentual, a gente sempre empata, sempre Ceará, Piauí, a gente e tal. Então, repito, eu acho que a gente conseguiu, eu pelo menos, acho que a gente conseguiu, consegui ler a alma baiana. Então, por isso que o pessoal, então por isso que eu digo, essa coisa do imaterial é tão importante quanto das entregas que você faz de estrada e de outras coisas. Aí tem que dizer, não percam o próximo capítulo. Ó, antes da gente ir pro direto ao ponto, né? Antes da gente Ainda tem agora? Esse direto ao ponto é pergunta objetiva. Você tem que responder com 1 ou 2 palavras, né? Bom, eu só queria fazer o último aguçamento político aí, né? A gente vai ter Jacques Wagner candidato em majoritária de novo, nacional. Aí é muito cedo para falar isso. Mas se o Eu cavalo não gosto de passar falar, arriado, não. como a gente fala aqui no Nordeste? Não, repare, essas coisas têm que ser construídas. Não é assim. A primeira vez foi assim, na minha opinião. Primeiro que, pelo que eu estou vendo dele, de desempenho físico dele, ele vai para a reeleição. Ok. Meu sentimento. Mas isso não dá para discutir, porque tem 2024, 2025, eleição agora, então eu acho que está muito cedo para se falar de 2026. Eu sei que eu não vou sair da política. Posso, que seria o natural, ser candidato à reeleição como senador, eu diria que é o natural. Aí não sei se terá outros desafios. Eu acho que está cedo ainda. Senador, nós vamos agora direto ao ponto. Direto ao ponto são perguntas... Vocês primeiro cansam o freguês para depois vir com as perguntas difíceis. É a estratégia de todo jornalista. A última pergunta, eu digo, já sei, a mais complicada. Não, essa daqui não, aqui não. Depois do direto ao ponto, você dá a última mensagem. Bom, o direto ao ponto são perguntas objetivas, para você responder com 2, 3 palavras, né? Bom, executivo ou legislativo? Eu gosto mais do executivo, porque você vê as coisas que você pode fazer e chega mais nas pessoas. O que o legislador faz, chega também mais. Opção, prefiro o executivo. Como homem público, uma experiência inesquecível. Ter trabalhado com o presidente Lula. Na minha opinião, foi uma coisa muito enriquecedora. Aí eu posso citar, porque nunca tem uma só. Ter participado do movimento sindical, para mim, foi fundamental para estar próximo das pessoas. Mas tem uma coisa que marca, foi muito... Não é nem trabalhado com ele como presidente, até convivido com ele, são 45, 46 anos. Então eu digo assim, agora, se você quiser experiência mesmo, foi a minha primeira tentativa de majoritária, que foi em Camaçari. Eu não tinha nada, tinha 0 e fomos para 38%. Então, foi uma trabalheira retada e eu fico feliz que a gente ajudou o PT de Camaçari a se levantar de novo. Um projeto para 2024? Projeto que pessoal? Pessoal, político, aí você escolhe. O que é que um... Não, minha missão agora, óbvio, tem família, filho, neto, neta, mas a missão esse ano é a mesma. Eu vou continuar ajudando o presidente Lula. Então, meu projeto é que o projeto dele dê certo. E eu acredito que vai dar certo, já deu certo no primeiro ano, eu acredito que vai dar certo. Mas o desafio desse ano é o mesmo que eu tive ano passado, é a construção do governo. A querida Fatinha em uma palavra. Uma só? Ou 2 ou 3? Para mim é verdade, ela é muito verdadeira, da minha parte paixão, mas ela é verdade, alegria, que ela é uma pessoa extremamente alegre e muito espontânea, muito direta. Jacques Wagner, em uma palavra.
Aí, bom, eu prefiro dizer que liberdade, que para mim é o bem maior de todo mundo. E como característica, essa característica de conciliação negocial, como característica. O homem social ou o engenheiro? Social em que sentido? No sentido da experiência humana ou a frieza da gestão dos números? Onde é que você... Eu acho que não dá para separar. Você só faz as coisas pela paixão pelas pessoas. Então é um ir e vir direto. Eu não gosto muito disso. Você vai escolher um técnico ou um político? Eu digo, amigo, está errada a pergunta. Quem está na política tem que ser técnico, tem que entregar, e tem que ser político, tem que conversar. Armando Monteiro diz que eu sou tecnolítico. Ele chama a palavra tecnolítico, que eu acho bem interessante. Um hábito saudável. Tomar um bom vinho. É bom demais, né? Música, cinema ou livro? Rapaz, eu não vou mentir, viu? Esses últimos tempos, eu não tenho conseguido fazer quase nada disso aí. Estou lendo agora o livro do Edinho, o prefeito nosso lá, esqueço sempre o nome da cidade dele, que fez um belíssimo trabalho na Covid, aliás, é um excelente prefeito. E ele escreveu um livro, Uma Cidade contra a Doença, alguma coisa assim, e lançou. Foi até um sucesso, eu estou com ele lá em casa para ler. Eu adoro música, eu adoro dançar, tanto clássica, que não é para dançar, é para ouvir, para qualquer tipo de música, samba, axé, tudo isso, eu adoro dançar. E filme, hoje em dia, você acaba vendo muito em casa, né? Então, sempre tem uma série, uma coisa que você fica vendo. Uma grande saudade. Os meus pais, né? Sempre você fica com aquela coisa, lembrando, toda hora eu me lembro, até porque eu tenho a foto deles casando lá no corredor da minha casa. Então, isso eu tenho saudade. Eu, por exemplo, não tenho saudade do Rio no sentido cidade, que eu estou totalmente integrado. Tenho saudade das pessoas, aquela convivência que até a universidade, que depois você não tem mais. O que é que você diria se você tivesse hoje para Jacques Wagner nos seus 20 anos? Qual é a mensagem que você diria a ele? Viu que você fez uma pergunta difícil? Eu, sinceramente, óbvio que a minha trajetória não foi uma trajetória, eu vou chamar assim, normal. Que a normal seria de qualquer pessoa outra, porque como não era normal o governo militar. Mas, por exemplo, eu quando saí do Rio, fui por coragem para enfrentar aquele negócio, para não ser preso. Aquilo que eu lhe falei. Não é valentia, é coragem. Então, eu ia aconselhar, continue fazendo aquilo que você acredita. Aí você vê se supera. Bom, agora vamos chegar ao ponto final. É o final do programa. E o final do programa a gente quer saber o que Jacques Wagner sonha em deixar, né, para essa e para as futuras gerações da Bahia e do Brasil, para seus netos, para seus filhos. O que é que efetivamente lhe moveu na vida e o que você quer de fato deixar marcado na história pela sua passagem pela Terra? Não, repare, eu acho que já está marcado pela Terra, eu prefiro falar de agora. Na verdade, do ponto de vista de família, é o exemplo. Então, eu não posso reclamar de nada, que meus 3 filhos e netos me dão, vou chamar assim, 0 de problema, e Dudu, que acaba incorporado, que é o filho de Fátima, com o Guilherme, que é meu amigo, a gente sempre se vê, mas quando eu conheci Fátima, Dudu tinha 3. Então, acaba que não é filho, é como se diz, enteado, eu nem gosto desse nome, mas, graças a Deus, sempre foi preservado o lugar do pai. Então, óbvio que dar o exemplo, não só para a família, mesmo para fora, eu acho que é por isso que a gente vai prosperando, que tem um jeito de agir, de cumprir palavra, de cumprir acordo, etc, etc. Então, para mim, internamente, e mesmo na política, eu digo sempre, para mim o que fica mais é o que você faz de pregação. Eu digo sempre que o político também deve ser um pregador como liderança política. Então, para mim, a marca material, eu acho que já está deixada.
do ponto de vista das realizações aqui na Bahia. Mas é óbvio que a marca material vai chegar uma hora que vai se apagando, que terão outras obras materiais. Algumas vão ficar, a Fonte Nova renovada, que é considerado um belíssimo estádio que não se afastou, que a maioria dos estádios o pessoal puxou para fora da cidade. E a gente conseguiu recuperar, sem perder a forma da ferradura, e fizemos um belo do estádio. Então, algumas coisas vão ficar. O metrô, pode ser que o pessoal lembre, olha, quem na verdade tirou do papel foi fulano. A ponte ficando pronta, eu acho que vai acabar. A ferrovia. Então, tem muita coisa, porque eu, quando peguei o governo, a gente fez um planejamento até 2023. Então, já foi uma visão. Depois o esticou até 30, e eu acho que agora o Jerônimo está fazendo até 40, 45, não sei. Mas então, todas as coisas estruturantes, as avenidas transversais de Salvador, que mudaram totalmente a via expressa, eu acho que tem muita coisa grandiosa materialmente falando. Mas não necessariamente as pessoas são lembradas por isso. Então, se tiver alguma coisa que vai ficar, eu acho que, por exemplo, a coisa que mais me orgulha ter sido governador da Bahia, é basicamente essa coisa de ter quebrado uma hegemonia que ninguém acreditava que era possível. E o exemplo de, como me mandaram a frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, na verdade, é o que eu digo. Eu acho que esse exemplo de encorajar, eu sei que eu encorajei uma geração grande, exatamente porque, ninguém acreditava que ia ganhar, e ganhou. Já ganhou 5 vezes o grupo. Então, eu acho que isso é estimulante para as pessoas participarem. Então, para os meus filhos, com a Fátima, minha mãe e meu pai não estão mais aí, evidentemente o que você fica é a convivência. E minha convivência é excepcional com todos eles, com o Dudu, com o Boninho, com todo mundo, com Fernanda, com o Paulo, com o Samuel, que são... Então, eu acho que isso fica. Mesmo tendo tido episódios complicados da política, como agora na Lava Jato, na minha opinião, o exemplo é extremamente positivo. As pessoas me falam. Tanto que meus filhos todos ninguém dá carteirada, ninguém quer emprego, quer trabalho, todo mundo trabalha, rala, ninguém quis entrar na política. Pois é. Então, eu acho que é muito... Eu acho que sempre você pode deixar mais é o exemplo de seriedade, de justiça, de busca da liberdade, essas coisas todas, que é a pregação do dia a dia. Mas é isso, Marcelo. Chegamos ao fim. Rapaz, é que todo político é muito falador, então o cara fala mais do que passa o tempo, a produção fica nervosa. Mas a gente quer te agradecer muito. Sensacional. Essa manhã, uma que aula. Você deixou aqui para nós de Muito história, obrigado. de nós temos determinação de vida. Deixar aqui uma pequena lembrança, uma pra lembrança gente pra também. você. Você lembrar da gente de vez em quando. Para que você possa... A canequinha. Valeu. Só que essa é personalizada. Usarei, já vi que é carimbada. Então, governador, muito obrigado. Muito obrigado.